levantou a mão enquanto o Piotr falava, ela estava aqui concordando, consentindo, né, Ana? Porque o Donald Trump, ele ameaçou em 2 horas, né, jogando golfe, aumentar, inclusive, as tarifas de 25% para 50%, e ele fez uma ameaça que eu acho que nós, no Brasil, nós podemos levar essa ameaça para outras consequências, principalmente no que diz respeito aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que tiraria todos os vistos de todas as autoridades colombianas envolvidas nesses casos de deportação e de não respeitar a soberania americana e as leis americanas, que ele tiraria o visto de todas as autoridades colombianas para que eles não entrassem mais nos Estados Unidos. Então, Donald Trump, ele dá o recado, e o mais interessante desse novo mandato do Donald Trump é que ele não está nem aí para a imprensa mais. Você vê Donald Trump dando entrevistas aqui o dia todo, primeiro, muito diferente do Joe Biden, que durante 4 anos ficou escondido no porão. Aqui Donald Trump dá entrevista todos os dias, horas, na saída da Casa Branca, na entrada, onde quer que ele esteja, e ele está diferente. Ele não aumenta o tom de voz, ele simplesmente é curto, incisivo e fala: vou fazer isso, 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 porque foi promessa de campanha, eu fui eleito com essa agenda a ser cumprida, ela vai ser cumprida, quer vocês queiram ou não. Então, acho que o recado agora foi dado para o mundo todo, Paula, principalmente nessa história da Colômbia. Agora, é engraçado, né? O Piotr estava falando sobre atravessar, pagar $30 mil para atravessar uma das travessias mais perigosas ali no Rio Grande, na mão de coiote, sem dormir, sem comer. Muitos, inclusive, morrem nessa travessia, passam semanas tentando mudar de estado para estado, mas o problema é a algema. O problema é esse, é a algema no avião na volta para casa. O presidente Bolsonaro também falou sobre brasileiros deportados pelos Estados Unidos. Um avião fretado pousou na madrugada de sábado em Belo Horizonte com pelo menos 70 pessoas. O presidente comentou as informações de que alguns passageiros teriam sido algemados. Qual o tratamento que a lei americana dá para quem está lá ilegalmente, não é esse? Nós temos que respeitar a lei americana. No Brasil, até pouco tempo, tínhamos um terrorista aqui e foi dado status para ele de refugiado, o caso Cesário Batisti. Tá? Isso, eu gostaria que as leis brasileiras fossem parecidas com as americanas e fossem cumpridas. Como é, por exemplo, aqui no Brasil, eu vi outro dia, o marginal fugindo da polícia atirou para trás. Chegou-se à conclusão, como estava atirando sem fazer pontaria, estava agindo em legítima defesa. Vai fazer nos Estados Unidos. Tem estado que você começa com 20 anos de cadeia ao atirar num policial, ou apontar uma policial, quem dirá atirar. Então, aqui, por exemplo, aqui tem audiência de custódia. O cara é pego com 10 quilos de cocaína, vai para a custódia e vai para a rua. Lá ele vai para a cadeia, cumpre 30 anos de cadeia no mínimo. Quem sabe uma prisão perpétua. Qual país está dando certo? O Brasil ou os Estados Unidos? Qual país está dando certo? O Brasil ou os Estados Unidos? Mas o senhor não pode aproveitar o bom relacionamento que o senhor tem com o presidente? Jamais pediria para ele. Você acha que eu vou pedir para ele descumprir a lei dele? Tenha paciência. Tenha santa paciência. A lei americana diz isso. É só você não ir para os Estados Unidos de forma ilegal. Trump instalou quase 12 de bilionários no governo, todos orientados para fazer negócio. Secretário de Comércio, bilionário. Secretário do Tesouro, bilionário. Chefe do Departamento de Eficiência Governamental, Elon Musk, só o homem mais rico da Terra. 70 vezes mais rico do que Donald Trump, que é bilionário. Aí esse time está orientado a reindustrializar o país, atrair capital, reduzir os custos do Estado e baixar os impostos para todo mundo, inclusive para os mais ricos. Aí, se eles conseguirem, a carga tributária dos Estados Unidos, que é de 27%, vai cair. Você concorda que para investidor, para empresário, essa notícia é música? E que isso é muito mais importante do que as opiniões do presidente americano sobre o Brasil? E aí a gente olha para cá e fica se perguntando que sinais os investidores e empresários estão recebendo aqui do Brasil. Carga tributária que se aproxima de 35% do PIB? Dívida pública que não para de crescer? Taxa de juros perto de 15% ao ano?
Um orçamento público que gasta 50 bilhões de reais com emendas parlamentares. Um país que discute até hoje o conceito de propriedade privada no campo. Essa diferença de agendas é o nosso maior desafio. E não saber quem é mais importante para quem. Na reunião feita essa semana pelo presidente Lula com todos os ministros, nada disso entrou na pauta. Porque o governo está mais preocupado com os efeitos de um videozinho feito por um deputado da oposição falando do PIX. Fica difícil acreditar que nessa toada o Brasil vai se transformar num país competitivo. Um tapete de 114 mil reais, um sofá de 56 mil reais e tentar transformar o Palácio da Alvorada numa Versailles à brasileira, a primeira-dama Janja da Silva, não satisfeita, decidiu que ela merecia ter um gabinete próprio, não apenas físico, mas recheado de funcionários às suas ordens. Segundo dados obtidos via Lei de Acesso à Informação, o gabinete paralelo da Janja custou aos cofres públicos cerca de 2 milhões de reais por ano, nos primeiros 2 anos de mandato do governo Lula. Nesse gabinete foram entuchados dezenas de funcionários escolhidos a dedo pela Janja, que muitas vezes não passaram por nenhum concurso público e com histórico acadêmico ou de trabalho, no mínimo, duvidoso, e que estão ganhando salários muitas vezes superiores a 20 mil reais por mês. Mas além disso, essas pessoas estão trabalhando e viajando junto com a primeira-dama e fizeram centenas de viagens dentro e fora do Brasil com um custo adicional para os pagadores de impostos de mais de 1,6 milhão de reais. Viagens para a Europa, para o Japão ou para a Índia, pagos com recursos públicos. Uma dessas pessoas que trabalham no gabinete paralelo da primeira-dama teria feito um TCC, um trabalho de fim de curso universitário, basicamente normalizando a prostituição de rua no Distrito Federal e sequer fez um BO denunciando as situações que encontrou e que relatou nesse documento, nesse trabalho de final de curso. Resultado, hoje está trabalhando no Palácio do Planalto. Mas a coisa mais grave é que, além do desperdício evidente dos recursos dos pagadores de impostos, tudo isso é claramente ilegal, porque a Janja não foi eleita pelos cidadãos brasileiros e, portanto, ela não tem o direito de utilizar as estruturas públicas como ela bem entender. No máximo, a tradição brasileira prevê que as primeiras-damas possam se ocupar de questões ligadas à caridade ou assistência dos mais pobres, mas sem ter um gabinete institucionalizado com uma sala própria, basicamente do lado a do presidente da República. O que aconteceu? A Comissão de Ética da Presidência, que foi acionada para investigar sobre esse caso, decidiu arquivar qualquer investigação por, abre aspas, não haver materialidade dos fatos, fecha aspas. Ou seja, não é suficiente um gasto de 2 milhões de reais por ano, um gabinete paralelo com dezenas de pessoas e uma sala física do lado a do presidente da República para ter materialidade do desperdício de recursos do Brasil. E depois nos surpreendemos porque as contas públicas brasileiras estão cada vez mais no vermelho e a credibilidade das instituições afundando ainda mais. Mas lembre-se sempre, pague seus impostos em dia, porque a Janja é cara. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples. Não tem nenhuma dificuldade. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Nenhum interesse agora, acho que nem meu e nem dele. Porque essas conversas só acontecem quando você tem interesse, tem alguma coisa para tratar. Eu mandei uma carta, sabe, para o governo americano, dando os parabéns pela vitória. Sabe isso?
Se a gente não tiver a oportunidade de se encontrar, porque ele não participa dos BRICS, sabe, se eu for convidado para o G7, a gente tem chance de se encontrar. Se eu não for, a gente vai se encontrar na ONU. Se ele não desistir da ONU também, né? Obviamente que eu acho que esse negócio de descumprir o Acordo de Paris, de, sabe, dizer que não vai dar dinheiro para o OMS, é uma regressão à civilização humana. Os números, eles são importantes e, dentro do governo, alarmantes. A avaliação que eu colhi junto a aliados do presidente Lula e, principalmente, se puder voltar aqui, o número, Otávio, que eu considero especialmente preocupante, é o número de 83%. A preocupação com a inflação dos alimentos. Porque isso não é de hoje, a gente fala isso aqui o tempo todo. O governo, quando a gente diz, tem um problema de comunicação, como eles avaliam, tem um problema de comunicação? Também. É um problema político que o governo Lula vive hoje. Olha lá, 83%, como as pessoas estão vendo o preço dos alimentos nos mercados no último mês. Por que isso é importante? Porque toda vez que você vai conversar com alguém no governo e falar, mas os números da economia eles estão bons. Sei, mas as pessoas não estão sentindo isso na hora de pagar a conta no supermercado. Como você diz aqui o tempo todo, Otávio, é mais supermercado e menos... A informação aqui do preço de medicamentos que subiu até 359% em 2024. Parece o nosso salário, né, que aumenta desse jeito, né, Bruna Zícora? Conta pra gente ao vivo aí na redação integrada o salário do trabalhador, aí o trabalhador que ganha muitas vezes um salário mínimo apenas, né? Boa tarde, Bruna. Oi, Rodrigo, boa tarde para você, para quem está acompanhando o Balanço Geral. E olha, a gente está falando de remédios como o paracetamol, por exemplo, que teve aí uma alta de mais de 200% no preço em 2024. Uma das justificativas, então, para a elevação do preço está relacionada ao ajuste anual, justamente, do preço de medicamentos. Os dados fazem parte de um levantamento que considerou os menores preços de cada remédio entre janeiro e dezembro em 80 redes de farmácias do país. Além do reajuste anual do próprio setor, fatores econômicos como a inflação ajudam, a compreender essa elevação no preço de medicamentos. Compartilha esse vídeo pro Brasil inteiro. Olha aqui, 16/3, eu vou, #Fora Lula em todo o Brasil. E esse movimento aqui, gente, não é só de direita, não. Esse movimento aqui não é só para quem não gosta do Lula. Esse movimento aqui é para você que votou no Lula também e está insatisfeito. É para você que apoiou o Lula e está insatisfeito com ele, que não aguenta mais a comida do preço que está, a gasolina que vai chegar a R$7. Esse movimento aqui também é para poder apoiar o Bolsonaro, porque eles querem deixar ele inelegível. E eu tenho certeza, se o Bolsonaro estiver apto a poder ser candidato em 2026, o Bolsonaro vai levar. Esse movimento aqui também é contra a censura. Esse movimento aqui é contra o Moraes, é fora Moraes. Então a gente depende de cada um de vocês aqui começar a fazer essa movimentação em todo o Brasil. Vocês vão compartilhar esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, vai compartilhar no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube, para a gente começar a fazer essa mobilização para que cada cidade do Brasil esteja lotada dia 16/3, para a gente mostrar a força do povo brasileiro, que não aguenta mais esse governo, esse desgoverno que vai acabando com o povo brasileiro. Então esse movimento aqui também é para apoiar o Nicolas. Sabe por quê? Eles estão querendo caçar o Nicolas. Porque o Nicolas conseguiu, dentro daquele vídeo dele, explodir no Brasil inteiro, mostrar o que eles queriam fazer com o povo brasileiro. Monitorar o povo brasileiro com a questão do Pix. O Nicolas fez aquele vídeo lá, fez eles recuarem. Eles estão com ódio do Nicolas e quer caçar o Nicolas. Mas a gente vai impeachment, é o Lula. Então esse movimento aqui é de todos vocês. Vocês são indignados. Para a gente poder também mostrar a força do povo brasileiro, para a gente poder tirar o Moraes, para a gente pressionar os deputados federais e senadores, porque o momento é esse. A oportunidade que tem de caçar o Lula é agora. Com a pedalada que eles deram na questão do pé de meia, na questão do Ministério da Educação. Então a gente tem todas as chances agora de poder impeachment ele. Mas para a gente fazer isso, gente, é a força do povo na rua. Como foi feito na época da Dilma, vocês lembram? O Fora Dilma? Vocês lembram como é que foi? O povo brasileiro saiu para a rua. Então a gente tem que fazer isso agora, é dobrar, é triplicar. É você que não foi ir. É para você que foi também ir chamar mais um para ir. Para a gente mostrar a indignação e a força das redes sociais. Por que eles querem tanto regulamentar as redes sociais? Porque naquela época não tinha redes sociais, eles manipulavam a imprensa, manipulavam o povo brasileiro. Mas hoje a gente pode escancarar. Então isso aqui, gente, é um movimento contra a censura, é um movimento contra o STF, é um movimento contra o Moraes, para poder também gritar também fora Moraes. Se a gente tiver o apoio de vocês, a gente consegue, para poder mobilizar mais deputados federais e mais senadores.
Para a gente conseguir essa pressão, depende de vocês na rua. Então vamos começar esse movimento agora. Eu peço novamente aqui, joga esse vídeo nos grupos do WhatsApp, no TikTok, compartilhe aqui agora no YouTube aqui, deixa o gostei e coloca nos comentários. Hashtag Fora Lula. Então vai depender do povo brasileiro agora. E novamente, esse movimento aqui não é só de direita, para quem é patriota, para quem é conservador, não. Esse movimento aqui é do povo brasileiro, que não aguenta mais ser enganado. É do povo brasileiro que não aguenta mais ser roubado. É esse movimento agora, é de todos nós, pra gente mostrar a força do povo brasileiro nas ruas. Então, gente, aqui ó, dia 16/3, eu vou, hashtag Fora Lula. Deixa nos comentários aí, ó, hashtag Fora Lula e deixa um gostei. Vamos pra cima, tamo junto. E aí, pessoal, até a Globo já reconhece já que o governo Lula só tá ladeira abaixo. Olha só a fala da Natuza, presta atenção aí, ó. A desaprovação de Lula superando a aprovação de acordo com a pesquisa Quest. De que forma que isso impacta dentro do Palácio do Planalto e o que esperar a partir do resultado dessa pesquisa? Depende da autoestima. Presta atenção, gente. Depende da autoestima do pessoal que mora lá, trabalha lá, dos inquilinos do Palácio do Planalto. Até agora, a autoestima estava elevadíssima. Eles estavam dizendo que estavam batendo um bolão, a população que não estava entendendo, que não estava percebendo o governo especial que entregava uma série de coisas. Eu não estou aqui dizendo que não entregou. Entregou nada. Que o governo tem uma ideia de que é melhor do que a população está dizendo que acha que é. Então, por exemplo, o presidente, o governo vai mal entre mulheres, ajudaram a salvar a eleição de Lula em 2022, entre os mais pobres e entre a população do Nordeste. Ou seja, as 3 estacas de Lula em termos de vitória em relação a 2022. Os 3 alicerces, né? Exatamente. Esses três estão dizendo o seguinte: olha, talvez esteja na hora de ir para o divã, porque o governo que vocês acham que estão fazendo não é o governo que a gente está enxergando do lado de cá. E aí a primeira ideia que pode surgir na nossa cabeça é: se o pessoal do lado de cá não está enxergando o que está do lado de lá, é por um problema de comunicação. Não. Eu bato nessa tecla todas as vezes que o problema não é de comunicação apenas. A comunicação é o mordomo, para usar um termo elitista e pomposo do passado, das crises. O problema é do próprio governo. E aí tem um outro símbolo, que é uma espécie de marco psicológico. O governo chegou na sua metade. Na sua metade, a picanha não entrou dentro do carrinho e o colchão duro está saindo de dentro do carrinho. Então, tem aí um efeito psicológico também desse prazo que já passou e agora a gente se aproxima da segunda, a gente já está mais perto do fim do período, deste período Lula, porque pode ser que ele se candidate à reeleição e eventualmente se reeleja, mas deste mandato ele está mais próximo do fim do que está do começo. Pessoal, resumindo, é isso aí. A Natuza está explicando aqui, né, que chegou já na metade do mandato já, e a picanha não entrou no carrinho do povo brasileiro, como o Lula tinha prometido. E todos nós aqui já sabíamos que aquilo era mentira. O que ele fez foi enganar o povo. E como ele enganou o povo está acordando. Olha isso aqui que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é extremamente importante. Nós vamos, o ano que vem, em 2026, ganhar, como eles sempre falam, na democracia. Tenho certeza, se vier o Bolsonaro, se for alguém que o Bolsonaro apoiar, ou que vir outro candidato, vai ganhar do Lula. Olha isso aqui, gente. Pesquisa Quest. Desaprovação de Lula chega a 49% e supera a aprovação pela primeira vez. É o que está acontecendo, bateu o desespero mesmo. E bateu o desespero na Globo também. Você viu a cara de velório que a Natuza estava fazendo? Então é isso que a gente vai fazer. E é isso que eu venho fazendo aqui todos os dias nesse canal no YouTube aqui. Trazendo informação para vocês, desmascarando esse governo, denunciando a sacanagem que eles fazem com o povo, como a questão do monitoramento do Pix e outras, todas denúncias que eu fiz aqui, desmascarando esse governo. Por isso que eu preciso do apoio de vocês. E é por isso que eles querem tanto regulamentar as redes sociais. Porque a imprensa aqui começou agora, né, reconhecer, né? Mas até então não tinha reconhecido. E é nós aqui, senadores, deputados da oposição, que traz a verdade para vocês. Por isso que eu peço para você que está vendo esse vídeo agora, né, me inscrever no canal e deixar o gostei, deixar um comentário aí para mim, para a gente dar engajamento e crescer esse canal cada dia mais aqui, para a gente poder trazer verdade para vocês. E o ano que vem, tchau, Lula. Acabou para você. Tamo junto.